quê? Porque a inveja, se você pegar os 7 pecados capitais lá da Idade Média, a inveja é o único que se esconde. Porque ser invejoso é um atestado de olhar para o outro em cima de mim, maior do que eu. Então é vergonhoso. Tanto que os filósofos antigos diziam que o ápice da inveja é o invejoso que tem inveja de quem se livrou da inveja. Imagina, é o ápice da inveja. A palavra inveja na língua portuguesa é uma das mais profundas que a gente tem. Ela vem do prefixo latino in, com o sentido de perfuração. Daqui a gente tem intimidade, íntimo, injuriar, inferir. Todos esses são prefixos de entrar. Agora pensa no invidere, ver. O que é inveja? É olhar com ódio, olhar com fúria, olhar tentando ferir, olhar tentando invadir o outro. Ou seja, o invejoso, como dizia Aristóteles, não quer o que você tem, basta ele que você não tenha. Então, quando você tem alguma coisa, ou brilha, ou prega aqui, ou canta, e isso mexe com o invejoso, ele começa a crescer os olhos com tanto ódio. Olha a expressão, cresceu o olho para mim, lembra? Meus irmãos, graça e paz, amém? Graças a Deus por mais essa noite tão abençoada que Deus nos dá, de estarmos aqui para refletir, aprender, crescer na palavra de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a liderança da igreja. Obrigado, pastores, pela liderança, né? Em seu nome, por essa oportunidade tão honrosa e até parabenizá-los por isso. Infelizmente, em alguns lugares não há essa preocupação em crescer, em aprender enquanto comunidade, principalmente enquanto liderança. Para vocês terem uma noção, em alguns lugares, e talvez até na maioria deles, a gente tem grupos na igreja que eles funcionam tanto e tão bem que eles se esquecem de adorar. Então eles são desviados altamente produtivos. Né? Eles não conseguem literalmente ter uma espiritualidade, um tempo de lágrima, um tempo de encontro com a graça de Deus. Tudo que eles têm é produtividade. Ou seja, é um sistema de produtividade que vigora lá fora que acaba crescendo aqui dentro. Então a gente ter tempo para parar, para refletir, para pensar, principalmente em assuntos como esse, a saúde emocional do líder, é de fato um motivo para a gente agradecer a Deus. Acredito que essa é a melhor forma da gente entrar no templo e cultuar a Deus pela via da gratidão. É ou não é? É um prazer, uma bênção a gente estar aqui mais uma vez. Amém? Abra sua Bíblia aí no Salmo 19. É um salmo maravilhoso de Davi, mas eu quero hoje focar só o verso 12, porque você vai lembrar que na semana passada, quem esteve aqui, a gente falou dos aspectos fundamentais da saúde emocional. Lembra disso? Amém? Que memória de crente é meio curta, mas se lembra? Né? Pois é. Hoje a gente vai começar a mexer com essa coisa aí. É um imperativo mesmo. Cuide das suas emoções. É importante demais o que a gente vai ver aqui hoje. Esse texto, o Salmo 19, em especial o verso 12, é um texto de uma profundidade, é quase assim, quase que do nada Davi está cantando a Deus um salmo tremendo, de repente ele para e se preocupa. É interessante isso. Tem uma preocupação de Davi aqui. Peraí, estou cantando uma coisa bonita. Se você abre o Salmo 19, logo no começo, Davi vai falar assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É bonito. Aí quando ele chega no 12, ele para e diz isso aqui: quem pode discernir os próprios erros? Olha o que ele está dizendo. Tem umas coisas que eu faço que nem eu sei por que eu fiz. Olha o que ele está dizendo. Você já passou por isso alguma vez aqui, irmão? Se já passou, você está congregando na mesma igreja de Davi. A gente às vezes faz umas pirações, não tem umas coisas na gente que a gente fala: meu Deus, de onde vem isso? Davi faz essa pergunta. Olha que tremendo. Quem pode discernir os próprios erros? Aí ele mesmo sabe que errou, ele sabe que deu problema, ele sabe que está diante de um juiz, então ele diz: absolve-me dos que me são ocultos. Eu gosto tanto desse verso que eu comecei a procurar na minha biblioteca as outras versões. A NVI diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. A mensagem do Eugene Peterson, que eu falei a semana passada, coloca assim: olha que tremendo. Guarda-me dos pecados tolos, de pensar que posso assumir o teu trabalho. É muito mais sério, não é? Eu estava pensando esses dias, esse Salmo 19, verso 12, ele lembra muito um provérbio colombiano bem antigo que diz assim: Deus, livra-me das águas calmas, porque das bravas eu mesmo me livro. Não é? As calmas é que são os problemas.
Como diz um ditado lá do lado do Amazonas, não é porque o rio é calmo que não tem jacaré, não é? Às vezes é essa coisa calma, essa calma toda. Eu não sei se você já teve o desprazer de estar perto de alguém extremamente calmo, tranquilo, mas que mata devagar. É mais ou menos por aí que a gente vai. Na tradução do Luiz Alonso Schockel, que é um dos maiores mestres que a gente tem em tradução bíblica, ele escreveu assim, esse mesmo texto, ele traduziu desse jeito, ó: as inadvertências, quem as percebe? Absolve-me de culpas ocultas. Olha como é sério. Tem muita coisa na gente que a gente ignora. Nós somos um depósito de coisas perigosas. Isso é tão espetacular, porque lá em Êxodo, por exemplo, no capítulo 4, Deus está conversando com Moisés no desdobramento da conversa que Deus teve na sarça. Enquanto Deus está conversando com Moisés, e Moisés não está querendo ir, tem uma séria crise ali entre Deus e Moisés. De repente Deus fala para Moisés: Moisés, coloca a mão no peito. Ele põe a mão no peito. Deus fala: tira a tua mão. Quando tira, a mão está leprosa. Imagina o susto que era naquela época. É impossível reproduzir o impacto dessa visão no tempo de hoje, porque a gente não tem mais aqueles imaginários que havia relacionados à lepra. Mas tenta imaginar Moisés. Eu imagino Moisés trêmulo, olhando para o braço branco de lepra. Aí Deus vem e dá uma segunda ordem que sinceramente eu não sei se eu cumpriria. Deus diz para Moisés: Moisés, põe a tua mão de novo no peito. Imagina Moisés olhando para Deus: Senhor, essa mão? O Senhor não quer curar antes, né? Essa mão aqui, coloca a tua mão de novo no peito. Imagina Moisés trêmulo, põe a mão no peito, aí Deus fala: agora tira a tua mão. Quando ele tira a mão, ela está limpa, novinha, curada. Aí aquele crente que não conhece Bíblia na igreja até glorifica a Deus. Eu não. Onde é que essa lepra ficou? Olha o que Deus estava mostrando para Moisés: eu vou te levar para liderar um povo, arrancar um povo da potência que é o Egito. E eu quero que que você saiba, que o único jeito para você fazer isso e permanecer sendo quem você é lembrando que você não é melhor do que ninguém. Nós que estamos aqui hoje, eu sei que vai doer porque somos líderes. Mas nenhum de nós está aqui porque a gente é bom, extremamente habilidoso e top. A gente está aqui porque a gente é um depósito de lepra sob o controle da graça. Se Deus tirar a graça, a gente infecta todo mundo. O problema somos nós. Fica difícil dizer amém agora, não fica? Dói lá do fundo, não dói? É exatamente assim. Eu vim hoje ativando o modo provocação. Gente, cuidar das emoções não é uma opção, é um imperativo. Cuide das suas emoções. Grande parte de nós envolvidos com a igreja, às vezes esquecemos desse imperativo. E a gente não quer fazer isso. Aqui, olha que interessante, deixa eu ver se eu vou me dar bem com esse negócio hoje. Vou. Emoções não cuidadas podem destruir sua vida, sua carreira e suas relações. Eu chamo isso aí de tempestades emocionais. E, gente, tempestades emocionais são as principais responsáveis pelo colapso de muitas vidas e de grandes ministérios. Presta atenção nessa imagem aí, ó. Quantas vezes a gente já não teve nessa situação? Você já percebeu que geralmente quando a gente está no ápice da dor, a gente se dobra e se reduz à metade, como essa senhora aí, ó? Olha como é sério isso. Emoções não cuidadas podem destruir sua vida, sua carreira e suas relações. Elas acabam com isso aqui, carreira, vida, emoções, porque elas são de dentro para fora. São inimigos ocultos, são inimigos da identidade, filhos da intimidade. É a coisa que a gente não mostra no púlpito. Aliás, atrás dos púlpitos, a realidade mais forte hoje é a solidão. Nós temos gente aqui que ministra para todo mundo, mas quase nunca é ministrado por ninguém. Temos gente que quando sobe aqui, por incrível que pareça, é quase proibido que a pessoa erre aqui em cima. Ai do pastor que desmaiar por estresse aqui. 90% da igreja diz que é demônio, o outro resto diz que é bobagem. Como é que é funcionar como gente num lugar onde te cobram que seja Deus? Vou deixar bem claro para vocês aqui com todas as letras. Nenhum de nós aqui dentro hoje é Deus ou demônio. É gente. Reconcilie-se com a pele em que você habita. Isso faz de você gente. Isso é bom demais. Quando a gente tem a tentação de achar que porque nós temos uma certa proeminência, um talento, uma habilidade, ou fomos chamados por Deus, uma vocação, dê um nome que você quiser dar a isso. Quando a gente acha que essa coisa coloca a gente no nível de proeminência sobre os outros, a gente está no começo do fim. Por isso é tão perigoso olhar para alguém com esse olhar de cima para baixo. A única vez na Bíblia em que Jesus olhou alguém de cima para baixo, ele estava na cruz. E nesse momento estava exatamente igual a todos nós.
Então é importante demais lembrar disso. Outra coisa, olha isso aqui, ó. Todos nós, todos, temos emoções não cuidadas. Inclusive aquelas pessoas incapazes de matar uma barata. Elas também têm emoções não cuidadas. E elas podem se tornar um perigo. Tem um meme que circula pela internet, que eu acho interessante, que diz assim, ó. As pessoas deveriam vir com 5 minutos de trailer, para a gente saber com quem está lidando. Ah, gente, as emoções não cuidadas iriam aparecer, certeza. Se tivesse o trailer da sua vida, as pessoas gostariam de ser suas amigas ou não? Pensa por um momento. Musiquinha lá do trailer, tá. Aparece você. 5 minutos de você. Imagina. Como é que seria o trailer da sua vida? O contar sua história a partir do flash do outro. É sério, gente. Tem gente, por exemplo, que se visse o trailer da própria vida não queria assistir o filme. É? Ah, vou não. Quer ver? Vou traduzir para o hoje. Imagina que você está aqui agora, aí de repente Deus coloca no coração dos pastores, da liderança, mudar você de congregação ou de departamento. Você chega lá no departamento que você vai liderar agora e você dá de cara com você mesmo lá dentro. Imagina por um momento. Como é que você reagiria? Você reagiria assim, ó, nossa, aqui vai ser demais. Porque olha quem está aqui comigo. Esse homem é demais. Essa mulher é fantástica, vai ser tremendo. Ou a reação seria assim, ó, ah, meu Deus, olha quem está aqui. Qual seria a sua reação? Emoções não cuidadas destroem tudo que toca. E nós temos um seríssimo problema quando o assunto é cuidar de nós. Tem gente que é habilidosa para cuidar do outro, mas quase nunca cuida de si. Tem cuidadores não cuidados. Quer ver? Vou fazer um teste rápido aqui com vocês. Uma dinâmica rapidinha. Olha bem para mim aqui, ó. Se eu pedisse para você agora pensar, não precisa falar ou dizer, só pensa. 4 nomes. 4. De pessoas que você mais ama, você daria tudo, você faria qualquer coisa agora se te pedissem. 4 nomes. Você consegue pensar em 4 nomes? Consegue? Pensa aí, não precisa falar não, só confirma. Você consegue ou não pensar em 4 nomes de pessoas que você é capaz de amar acima de tudo? Consegue? Pensou aí? Em qual posição estava seu nome? Como é que você vai amar o próximo se você não ama você? Percebe como é difícil? Que a gente às vezes está tão disposto a ajudar todo mundo, mas a gente não consegue se ajudar. Às vezes a gente cuida de todo mundo, mas a gente dificilmente cuida da gente. Deus te trouxe aqui hoje para lembrar você que acima de tudo você precisa cuidar de si. Hoje é dia das mães voltarem a ser pessoas, identidades, não apenas mães, rótulo. Não apenas pais, mas homens e mulheres. Gente que tem nome, que tem identidade. Cuidado para que credenciais não sequestrem sua identidade. No dia que a sua credencial valer mais do que você como gente, você se perdeu e nem sabe. É o típico caso de uma mulher que entrou no avião, sentou do lado de um senhor, muito bem vestido assim, olhou para ele e disse, o senhor é pastor? O senhor é crente? Ele disse, não, eu sou pastor. Imagina. Tem gente que é acostumado tanto com essa coisa do nome, do rótulo, que perde quem é. Às vezes eu estou aí pelas igrejas, aí o pessoal vem pedir para autografar livro, aquela coisa toda, acontece, né? Aí eu pergunto, qual é o nome? Pastor, fulano de tal. Aí eu pergunto de novo, qual é o nome? Pastor, fulano de tal. Aí eu pergunto de novo, o crente é lento, demora para cair a ficha. Qual é o nome? Aí ele vai entender que o nome dele não é pastor. Tem um nome aí, que vem antes de pastor, missionário, seja qual for o título que você tiver. Quando você se apaixona demais pelo adjetivo, é porque o substantivo é fraco. Você precisa saber quem você é. Amém, gente? Tá tranquilo aí? Eu tenho que fechar a porta. Ó, tem mais. Emoções não cuidadas costumam ser sutis. Elas escondem-se no porão da alma, atrás da cortina. Olha que interessante. Naquele quartinho de porcaria da mente. É um lugar assustador de tão íntimo, porque ele existe bem no cerne da nossa intimidade. É por isso que é tão difícil chegar nesse lugar. Teve um pastor ali pelos anos 90, que tem alvo de um grande escândalo no Brasil, e quando ele confessa esse escândalo todo, ele escreve assim, ó, eu puxei um fiapo no meio do meu ser, e qual não foi a minha surpresa ao descobrir uma grossíssima corda de amarrar navio, enrolada bem no meio de mim. É assim que acontece. Uma moça foi se confessar com o pastor da igreja, ela disse, pastor disse, me fala um pouco sobre o seu passado. Ela disse, de jeito nenhum.
Toda vez que eu coloco a mão no meu passado, volto com as pontas dos dedos sangrando. Eu tenho pontas soltas demais dentro de mim. O outro irmão lá nos Estados Unidos falou para o pastor: eu não gosto de conversar muito com Deus, porque a sensação que eu tenho, pastor, é que no dia que eu nasci, Deus pegou meu nome, escreveu num papel, enrolou e jogou fora. Se você olha na literatura, na música, no cinema, o que você mais vê são ecos dessa coisa sutil, fechada. Maísa, uma cantora famosa na música popular brasileira, considerada a rainha da fossa, na última das suas entrevistas, ela para depois de tomar o 1000º copo de uísque e fumar o 1000º cigarro, ela vira para a câmera bem fixa e diz: eu nem sei que rosto eu vou usar à noite. Imagina. A gente tem uma série de coisas extremamente perigosas andando pela gente. E quando a gente não percebe isso, a gente se fecha para o mundo e aí não vê nada. Eu quero aqui hoje ampliar a sua mente. A gente vai literalmente de Cazuza ao apóstolo Paulo, vendo que tem sempre alguma coisa perigosa dentro da gente. E se você está aqui hoje, eu acredito profundamente no que a gente cantou, que o nosso Deus é soberano. Logo, Ele sabia que você estaria aqui e que precisaria ser cuidado. Por isso você veio aqui hoje. Só que a diferença é que Ele não vai mandar ninguém aí para cuidar de você. Ele quer que você faça o trabalho. Cuide-se de si mesmo. Amém, irmãos? Olha aí, emoções não cuidadas são sutis. Eu sei que tem uma perguntinha se formando aí na sua mente. Mas quais são as emoções não cuidadas, né? Quais são as principais emoções não cuidadas? Até porque, antes de sair guerreando contra qualquer tipo de emoção, que já é um erro, você precisa primeiro definir quais são as emoções que precisam de um olhar um pouco mais aguçadas. E se a gente fosse, assim, trabalhar todas aqui, teria que ficar até o final do ano, né? Só que a gente vai trabalhar algumas que eu acredito que são fundamentais, elas são como eixos centrais desencadeadoras das outras. Por isso que é tão importante a gente parar para pensar na gente. Aqui o olhar hoje, literalmente, eu quero que você olhe para dentro de você. Não tem nenhum tipo de egoísmo nisso, muito pelo contrário. É desejo sincero de que você mergulhe para dentro, olhe lá no fundo de si. Algumas pessoas tendem a pensar: mas isso é coisa nova, na minha época não era assim. Se você está vivo ainda hoje, é a sua época essa também. Não é? Por isso é importante lembrar que o mundo passa, as coisas viram, os tempos são outros. Nós não estamos mais numa época de mudança. O que nós vivemos hoje é uma mudança de época. Mudou tudo, inclusive a receptividade. O modo como as pessoas reagem ao conhecimento hoje é completamente diferente. A figura que fala hoje é quase descartável para olhares e dedos furiosos. Então é muito importante focar no que a gente vai dizer aqui. Eu sei que são muitas as formas de principais emoções não cuidadas, mas eu quero pensar em algumas delas. Seria bom você apertar o cinto de segurança aí. Olha só, inveja. A inveja é o mal que habita os olhos. Fernando Pessoa disse que o invejoso tem um movimento completo do olho, não para nunca. É por isso que no inferno de Dante, todo invejoso que chegava tinha os olhos costurados com arame, porque a maldição do invejoso nem é olhar para você, é olhar para si. Quer ver? Perguntinha básica. Pensa naquele final de ano, aquele jantar onde vem tia e primo, tudo quanto é lugar que você nem sabe que existe. Pensou aí? Imagina final de ano, jantar de crente, todo mundo junto, comendo, aquela maravilha. Eu pergunto a você, aconteceu alguma vez na sua família, de alguma mulher lá, sei lá, levantar a mão e falar: gente, eu quero falar uma coisa. Aí todo mundo fica em silêncio e ela fala assim: eu sou a invejosa da família. Já viu? A orgulhosa eu sei que já viu. É só orgulhosa mesmo, eu sou assim mesmo, né? Não, eu sou assim, quando eu quero falar, eu falo. Já viu? Já viram alguém falar assim, aquele tiozão do churrasco, aquele que sempre é mais bem sucedido do que se fizesse alguma coisa? Não tem? Ele já se levantou e disse assim: eu sou o invejoso aqui da família. Já viu? Por quê? Porque a inveja, se você pegar os 7 pecados capitais lá da Idade Média, a inveja é o único que se esconde. Porque ser invejoso é um atestado de olhar para o outro em cima de mim, maior do que eu. Então é vergonhoso. Tanto que os filósofos antigos diziam que o ápice da inveja é o invejoso que tem inveja de quem se livrou da inveja. Imagina, é o ápice da inveja. A palavra inveja na língua portuguesa é uma das mais profundas que a gente tem. Ela vem do prefixo latino in, com o sentido de perfuração. Daqui a gente tem intimidade, íntimo, injuriar, inferir. Todos esses são prefixos de entrar. Agora pensa no invidere, ver. O que é inveja? É olhar com ódio, olhar com fúria, olhar tentando ferir, olhar tentando invadir o outro. Ou seja, o invejoso, como dizia Aristóteles, não quer o que você tem, basta ele que você não tenha.
Então, quando você tem alguma coisa, ou brilha, ou prega aqui, ou canta, e isso mexe com o invejoso, ele começa a crescer os olhos com tanto ódio. Olha a expressão, cresceu o olho para mim. Lembra? O olho incha, ele começa a jogar facas do olhar no intuito de destruir o que você tem. Só que como o problema do invejoso é com ele, não com você, as facas saem dos olhos, mas não te atingem. Simplesmente incham o olho dele. Por isso que é olho gordo. Invidere. Olhar no sentido de torcer contra. Os indianos contam uma parábola que eu acho muito legal. Eles contam que um dia uma serpente está perseguindo um vagalume, que não faz mal a ninguém, a não ser brilhar. De repente ela encosta o vagalume na parede, levanta, faz aquela pose para dar o bote. Quando ela vai dar o bote, o vagalume diz: posso fazer 3 perguntas para a senhora antes de me destruir? Ela diz: pode. Primeira pergunta: você se alimenta de coisas como eu? Ela começa a enumerar: camundongo, tava. Não, primeira vez que eu vou provar o prato. Se você não se alimenta de coisas como eu, segunda pergunta: eu te fiz alguma coisa? E ela disse: não. Terceira pergunta: você não se alimenta de coisas como eu não te fiz nada, por que você quer me destruir? E ela responde: porque eu não suporto ver você brilhar. O nome disso é inveja. Toda vez que Deus usar alguém e os seus olhos doerem, é porque você ainda no culto permanece de óculos escuros. Sabe como é que se cura isso? Permitindo que Deus ilumine qualquer um perto de você, a ponto de você glorificar pelas pequenas luzes que se acendem até o sol que brilhar aqui dentro, sem que isso machuque seus olhos e a sua alma. Retinas curadas amam ver o brilho de todo mundo. Amém, gente? Cuidado com a inveja. E sabe o que é mais estranho? Existe inveja, por exemplo, até na relação do casal. Tem casais que têm uma inveja monstruosa porque a relação não é celebração, é competição. Eu ganho mais do que você, tenho mais amigos e estou em forma, você não. Imagina, aí começa aquela doença da comparacite, né? O vizinho do lado trocou de carro e a gente ainda está desse mesmo jeito. E a inveja vai elevando, vai crescendo, chega um dado momento onde tudo que você tem é terrivelmente a convivência de 2 ameaças. Já não é mais a celebração e o estar juntos. Tomara que essa noite o Espírito de Deus faça você cuidar de si. E quando o assunto é inveja, não dá para fazer um contraponto, uma negociação. Ou você arranca essa serpente de dentro de si, ou ela vai te enrolar devagarzinho e matar aos poucos. Deu para entender? Tem outra aí, ó. Ira. A ira é a destruição da paz interior. Ô, gente, é por isso que o cara explode por dentro. A ira é um negócio tão complicado que nem Deus escapou da ira. Você encontra na Bíblia Deus irado. É um sentimento avassalador, é aquela coisa que destrói, porque ela destrói a sua capacidade de pensar no dado momento. É por isso que depois da fúria é que você para pensar. Um pintor italiano ali do século XVIII fez uma pintura, uma imagem do que seria a ira. Um monstro com aspecto como se fosse uma mulher, feminino, com cabelo esvoaçante, olhos com chispas de fogo, a língua pontiaguda como uma serpente, destruindo uma boneca. Só que quando você olha para a imagem, você nem percebe a frieza que é arrancar a cabeça da boneca, porque os olhos dela são mais temerosos do que a ação que ela tem. É por isso que o filósofo terminou dizendo assim, olha que tremendo: a ira desfigura o rosto a tal ponto que mesmo a criança que sabe que aquela pessoa é a mãe dela, quando está irada, foge. A ira desfigura até o rosto da mãe. Agora imagine lidar com um líder irado. Imagina o líder que não sabe lidar com os controles da ira, por exemplo. Então tudo que ele faz é na base da pancada, ele só reage. Tudo nele é explosão a todo momento. Ele faz disso o tempo todo. Eu sou um psicanalista, eu trabalho com isso. Um dos meus pacientes estava dando esses dias conversando comigo sobre isso. E ele falava: a vontade que eu tenho é de chegar e virar a mesa, chutar o balde, fazer tudo. Falei: o problema é sair catando tudo. Né? Imagina, lembra daquela ideia? Não jogo tudo para cima porque eu vou ter que pegar depois, né? E é literalmente, existem consequências de cada ato. E o grande problema na ira é que é um dos sentimentos onde você não tem como não gerar uma reação. Não dá para passar indiferente pela ira. Ela funciona nesse nível. Tem um filmezinho bobinho, não sei se você já assistiu, chama Eu, Robô. Já assistiu? O robô descobre a emoção humana justo pela ira. Na hora que ele está conversando com um cara ali, de repente, do nada, ele bate com fúria na mesa. E sem saber o que é isso, ele para e diz: o que é isso? E o ator diz para ele: isso aí é raiva. Olha que incrível. Justo no cinema, a melhor forma de dar a conhecer a ideia do robótico a partir das emoções é pela fúria, é pela ira. Quando a ira se estabelece, ela destrói a nossa capacidade de raciocinar e de pensar.
E é mais estranho ainda porque ela não respeita lugares. Pode ser em casa, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. Há pessoas cuja relação com Deus é baseada em ira. Principalmente quando eles põem na boca de Deus promessas que ele nunca fez. Quer ver? Imagina o crente no final do ano, pega uma folha em branco e escreve em cima, planos para 2024. Aí começa, casar, trocar de carro, mudar de emprego, assumir a liderança não sei o quê. E vai colocando. Tem gente que pega 2 folhas para fazer planos. Aí embaixo ele faz uma lista e diz, toma Deus, assina aí e cumpra, Senhor, porque eu vou passar o ano inteiro lembrando do Senhor disso. Aí pensa no conflito, o ano inteiro dizendo, Senhor, lembra daquela promessa? Deus, não lembro não, foi você que fez. Qual que é o desafio? É você pegar uma folha em branco, escrever em cima, planos para 2024, deixar a folha em branco, assinar embaixo e falar, toma Deus, faz os planos porque eu vou cumprir. Esse é o desafio. O nosso problema é que a folha em branco é sempre assustadora. Uma das leis de Murphy diz que quando houver uma superfície vazia, alguém vai arrumar alguma coisa para botar em cima. É assim que funciona. A gente tem medo do vazio, o vazio incomoda, o vazio assusta. Na hora que você percebe que o vazio é você, a tendência é explodir. Por isso é tão perigoso. Cuidado com explosões muito rápidas. Aí tem gente que diz, não, pastor, mas é porque eu sou sanguíneo, colérico. A gente adora etiqueta e rótulos, né? Nós somos, literalmente, como eu disse a semana passada, nós somos uma geração gadarenizada, somos muitos, né? Não, eu sou assim, porque eu sou assim. Só que desde que você esteja em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Apóstolo Paulo aparece nas páginas do Novo Testamento suspirando ameaças de morte, cruel, mas termina sendo capaz de dar a vida por qualquer dos irmãos que estava com ele. Eu creio no Deus que muda comportamentos. Amém, gente? Tem mais aí, ó. Olha esse aqui, ó. Medo, o gigante que se alimenta da carência. O medo é um negócio complicado. Escuta bem o que eu vou dizer a você. O medo é um tipo diferente de bandido. Ele não quer a sua joia, seu dinheiro, seu carro. Ele quer a sua paz. O medo, quando assalta, assalta pela paz. Quer ver uma coisa? Você já percebeu que o medo ele sempre vem na garupa daquilo que não é visto, do invisível? Ele vem sempre acoplado a alguma coisa da surpresa. Ou seja, é sempre aquelas penumbra, a sombra. Tem sempre uma coisa assim, ó. Porque toda vez que você dá nome para o medo, ele perde o poder de assustar. É por isso que lá no Apocalipse todo monstro que aparece tem nome. Todo monstro que aparece tem nome, porque o Apocalipse, biblicamente falando, não é a teologia do medo, é a teologia da esperança. Olha como é bonito isso. Tem gente que tem medo de Deus, medo de se envolver na igreja, até porque a gente, durante muito tempo, a gente foi educado por uma espiritualidade do medo. Aliás, o terrorismo já começava infantil, cuidado, olhinho no que olha, mãozinha no que toca. A criança já vinha para a igreja achando esquisito. Eu cresci numa igreja, ministério Talibã. Minha igreja era ministério Al-Qaeda, pastor, era um negócio terrível. Eles falavam que não podia olhar embaixo da cama, que era cheio de monstro. Eu olhei e fiquei lá até hoje, imagina. Olha como é complicado. A gente vinha numa igreja que tudo era proibido sorrir, pensar, ser bonito, né? Você tinha que ser uma espiritualidade feia, horripilante, esquisita, tudo era complicado. Quanto mais diabólico, mais crente você parecia. Vai entender, irmão. Parecia uma sucursal do inferno, a gente amava destruir todo mundo. A igreja, diferentemente, quando entende que ela é um lugar onde se ministra paz, porque o príncipe da paz está aqui, não tem lugar para o medo. Cuidado com o medo como uma emoção não cuidada, porque ele paralisa. O medo paralisa. O medo é uma casa que ninguém vai, a linha que divide o mundo. O medo é perigoso, sabe? O medo tem medos. Lenine canta isso, há medos que o medo tem. É perigoso quando a gente não observa que tipo de medo tem sobre a nossa vida tomado conta das experiências que a gente tem. Por exemplo, tem crente que tem medo de tudo que não seja de crente. Ele passa a vida inteira com medo de tudo, sabe? Ele fica com a paranoia gospel. Ele entra em casa, ele abre a porta, aí o vento bate, ele arrepia. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu! Foi o inimigo, foi o diabo, Satanás. Aí eu fico imaginando o diabo lá no inferno, pensando, cara, eu não. Eu tenho que fazer, não vou ficar balançando tua porta não, cara. Imagina. Basta calçar, irmão. Só calçar. Não tem? E tem gente que tem medo de tudo, absolutamente tudo. Você quer ver uma coisa terrível? É quando o líder é medroso. Quando o líder é medroso, ele faz de tudo para disfarçar o medo que tem. Então, tudo que der errado é sempre projeção do outro. Quando você vai falar para ele para fazer alguma coisa, ele vai pensar, não, isso vai dar complicado, vai dar ruim. Ele evoca todos os tipos de desculpas possíveis. Mas a raiz é o medo de assumir quem é. Medo paralisa.
Se tem uma coisa que a Bíblia vai dizer que Deus lança fora, é o medo. Porque na dinâmica do psiquismo humano, aquilo que você alimenta cresce. Então, se você alimenta medo, o medo cresce. Mas se você alimentar o amor, não tem espaço para esses dois sentimentos. Ou é um ou é o outro. Tomara que Deus te faça crescer em amor aqui, essa noite. Tem mais, ó. Ansiedade, é o que eu chamo de síndrome da cadeira de balanço. Por quê? Exige esforço, mas não te tira do lugar. Não é? A cadeira de balanço exige esforço, mas ela não tira você do lugar. A ansiedade faz isso aqui, ó. A ansiedade é roer as unhas do amanhã. É passar a vida inteira com medo do que pode vir no futuro. É gente que passa o dia inteiro apaixonado pelo ontem com medo da véspera. É assustador. A ansiedade faz isso. E nós vivemos numa geração que parece que abraçou a ansiedade. Eu lembro que eu fui atender uma moça, ela começou dizendo assim para mim, eu tenho uma ansiedade. Eu falei para ela, tem mesmo. E tem uma paixão por ela que até fiquei com vontade de ter a mesma ansiedade que você tem. Você falou com amor, foi quase um beijo na ansiedade. Apresenta para mim, né? Que sensação é essa? Tem gente que se apaixona pela coisa. Porque tem gente que tem medo de viver. Então precisa de todas as desculpas possíveis para não assumir quem é. Se tem um lugar onde você não precisa ter medo de viver, é aqui. Porque se o Deus da glória chamou você, é porque sabe que você cabe em algum lugar aqui dentro. Não existe ministério dos inúteis. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito de Deus sabe a potencialidade que você pode ser. É importante demais lembrar disso. Essa aí é a síndrome da cadeira de balanço. Olha como é perigoso. Tem outra, essas que eu estou passando para vocês, são as raízes de todos os outros problemas. É como se fosse o cabo, ou como se fosse a raiz da árvore. Deu para entender? São poucas, rápidas, mas elas são as raízes de tudo. Cuidar disso é, por tabela, cuidar do resto. Olha isso aqui, ó. Ressentimento. É o vício no próprio veneno. O que significa ressentimento? Põe um tracinho aí, literalmente, ressentir. O ressentimento é sentir de novo, o tempo todo. É você beber veneno esperando que quem te feriu morra. O ressentido vive arrancando a casca da ferida, de modo que ela não sara nunca. Esse é o ressentimento. Ele fica apaixonado pelo veneno, ele gosta do gosto que é ruim. E essas emoções aqui, ó, elas podem abalar as estruturas, romper os nossos laços, danificar profundamente essa frágil teia das relações. Ou seja, ou você cuida disso, ou isso aniquila você. Não tem meio termo aí. É importante demais lembrar disso. Olha como é importante pensar nisso aqui, ó. A partir do momento que você entende que essas coisas são parte da gente, ou uma, ou outra, às vezes várias, a gente tem que dar um passo na direção de erradicar isso. Porque se essa coisa cresce em nós, ela coloniza a gente por dentro. E isso é muito perigoso. Como é que a gente faz para cuidar disso? Tem alguns passos fundamentais. Olha que interessante. O primeiro deles, ó, identifique as áreas em você que você tem mais dificuldade. O que significa isso? Ache o lobo. Tem um lobo aí. Certeza. Eu sei que você é ovelha, mas que o lobo está aí, e aparece de vez em quando. Fala a verdade. É tipo quando a gente está olhando nosso filho correndo, quem é casado aqui que tem filho, aí o filho corre em casa e a gente fala, olha que maravilha, para a esposa. Está vendo nosso filho? É o melhor de nós. Mas o pior também está e a gente identifica, é que a gente não fala. Não é? O lobo está por aí, em algum lugar. Eu me lembro de uma vez que eu fui ministrar numa igreja. Sabe aquelas igrejas onde a gente senta vários no púlpito? Não tem esse layout de igreja? Aí eu estou sentado ali, sentado na cadeira da frente. Aí o pastor chama uma jovem para louvar. E ela vem. No que ela vem, a menina no primeiro banco aqui, perninha cruzada, falou assim, muito claramente. Aí dá para fazer, né, a leitura labial mais fácil do mundo. Ela disse assim, ó, nem para quebrar o salto. E eu escutei o uivo. Não vou fazer não, mas pensa. O lobo que nos habita. Se você sair daqui com isso no seu coração, vai ter uma reconciliação com a sua alma. Tem um lobo que habita a gente. E a gente tem que saber disso o mais rápido possível. Se você acha que não, chega em casa e lê Romanos 7. E você vai ver o lobinho chamado Paulo. Tem uma coisa na gente que é perigosa. Por isso que é tão complicado quando a gente não pensa nesse sentido aqui, ó. Esse lobo aqui, ele tem diversas ideias e metáforas em cima dele. Ache o seu e tenha uma conversa com ele. Então, primeira coisa, identifique as áreas em que você... Aliás, vou fazer um parênteses aqui, olha para mim, ó. Quando eu coloco aqui, identifique as áreas em você
que você tem mais dificuldade, isso significa em todos os níveis de cuidado de si. Por exemplo, se você sabe que tem dificuldade para lidar com dinheiro sem ser tentado demais a criar um caixa 2, não mexa com isso na igreja. Se você sabe que se você chegar muito perto da irmã, certos fogos vão acender em você, afasta, varão. Não fala, não, eu domino. Você não domina, não, é igual droga. Se você é daquele que tem que segurar o microfone, você briga porque quer falar, não porque tem algo a dizer, não chega perto disso aqui. Cuide das próprias emoções. Amém, gente? Sabe essa raivazinha aí? É o lobo. Viu como a gente desperta o bicho? Tem mais aí, ó. Como é que a gente faz com isso? Trabalhe muito. Não caia no engano da facilidade. Olha para essa imagem aí, ó. Coisa mais linda do mundo é a bailarina nessa posição. Ela chega no ápice, é ou não é? Até ela tirar a sandália, a sapatilha dela. Alguém aqui já viu o pé de uma bailarina? Tem até uma imagem na internet, não tem? Um pezinho do lado, tudo bonitinho, do outro só a graça, não é? É isso aqui, ó, trabalho pesado. Se você vai lidar com as suas emoções, trabalhe muito, é trabalho pesado. Não terceirize. Não, Deus vai curar, vai ter uma profeta, vai vir alguém. Tem irmão que pega o caderno de profeta de A a Z, da irmã Antônia e irmã Zulmira. Não, irmão. É você quem cuida de si. E é um trabalho pesado, é um trabalho árduo, é difícil, é todo dia. É lidando com um monstro que habita na gente. Na linguagem de Jesus, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Eu sei que eu vou assustar você, mas eu tenho que dizer. Se a gente levasse isso do ponto de vista da cultura da época em Jesus, só quem pegava a cruz e carregava era o bandido condenado por Roma. Carregar a cruz significava dizer, o império está certo, eu sou ladrão, eu sou bandido, eu sou um assassino e eu vou morrer porque o império acertou. Olha o que Jesus está dizendo, você quer andar comigo? Assuma o bandido que você é e vem. Imagina, Jesus não disse assim, você é o alecrim dourado da Palestina, vem comigo, não. Ele chamou de ladrão. Eu gosto tanto de saber que o reino de Deus é inaugurado na cruz por um bandido. Já pensou nisso? Olha como é sério. Talvez para Jesus bandido bom não é bandido morto, é bandido salvo. Não é diferente? Olha o lobinho aparecendo. Cuidado para não espiritualizar tudo. Gente, você ainda habita essa pele aqui, ó. Olha o monte de fantasminha gospel, olha que benção. Aquilo é quase uma congregação nossa. Não tem? Quem é esses irmãos aí, ó? É aqueles que dizem quando eu era do mundo, não é? Tudo morto, tudo fantasminha gospel, olha lá que maravilha. Não vai em festa de aniversário porque é crente, né? Você chama ele para uma conversa mais perto assim, suou uma música, ele sangue de Jesus tem poder. Eu só escuto Cassiane, né? Você não precisa espiritualizar tudo. Eu estou sentindo um problema, um mal-estar aqui, deve ser demônio. Não, irmão, é só ansiedade. Estou sentindo vazio aqui, será que fizeram um trabalho contra mim? É fome, varão. Come. Não precisa espiritualizar tudo, pelo amor de Deus, fuja da tentação maligna de espiritualizar tudo. É diabólico espiritualizar. Se o seu Senhor é o Deus da encarnação, sair da carne é diabolizar-se. É questão de lógica. Quanto mais humano você for, mais próximo de Jesus você se torna. A gente está vivendo um período quase de demonização existencial crônica. A gente é virtual demais e pouco carne, pouco abraço, pouco essa coisa da pele. É preciso voltar a ter isso. Não espiritualize tudo. Sabe aquele povo que chega perto da gente já espiritualizando? Varão. Você chega, por exemplo, cansado, pegou um trânsito, é greve, aí chega aqui suado. Varão, eu senti que você está passando problema. Não é não, irmão. Ou então compra um carro e dá para o varão. É ou não é? Como é bom quando a gente para de fantasmizar a vida. Sua vida é feita de carne, de pele, de chão, de gente. Como é bom saber que a gente ainda é gente. É por isso que quando Jesus salva a gente, ele faz um movimento duplo. Ele tira a nossa alma do inferno e também arranca o inferno da alma da gente. Aí a gente não inferniza mais ninguém. Olha que benção. É isso que o Espírito faz. Ele transforma a gente para a gente ser gente. O que é Jesus? É Deus na gente. Olha que tremendo. Orlando Costas, ele é o alguém que se transformou em ninguém, para transformar em alguém o ninguém que eu era. Só isso já basta. Simples assim. Tem mais um, ó. Sempre ande na linha do equilíbrio. Eu chamo isso aí de cora-cérebro. Né? A linha do equilíbrio. Isso aqui para o judeu é casamento. Sabe como é que o judeu diz o que é um casamento na cultura judaica? Casamento é um lugar existencial, onde o homem é o cabeça, a mulher o coração.
Porque assim como um corpo que tem cérebro, mas não tem coração, está morto, um corpo que tem coração sem cérebro também morreu. Logo, um corpo ideal é aquele cuja capacidade de pensar sente, porque a capacidade de sentir pensa. É isso, a linha do equilíbrio. Se tem uma coisa que é definitiva de um cristão, é equilíbrio. E se tem uma coisa que é um contra-testemunho, é um cristão desequilibrado. Um cristão desequilibrado é uma tragédia. Algum tempo atrás, eu não lembro agora o ano, mas eu vi uma estatística assustadora, que cerca de 60% da população de hospícios no Brasil era feito de crente que pirou geral na maionese gospel. Vê anjo onde não tem, bota a promessa na boca de Deus que ele nunca fez, né? Essa coisa pira, literalmente. Por isso é perigoso. Mantenha a linha do equilíbrio. Para cuidar das emoções, é manter a linha do equilíbrio. Só que tem um detalhe aqui muito importante, olha que interessante. Cuide-se, mas sempre com amor, sempre. E por quê? Porque quem cuida demais, analisa demais, acaba fazendo autópsia. E a autópsia é feita em quem não tem vida. Então cuide-se, mas cuide-se com amor. Amém? Cuidar-se é um ato de exercício de amor próprio. E é importante a gente lembrar disso. Quem se cuida, aprende a se amar. E isso também é uma bênção. Aliás, isso também é evangelho. Amém até aqui? 2, olha que interessante, nunca despreze as suas emoções. A pior coisa do mundo é você ter um líder de coração gelado perto de você. Sabe aquele líder coração gelado, aquele que ele vai dar a notícia que alguém morreu, ele só olha para você e fala, alguém morreu aí na sua família. Não tem? O líder gelado, frio, ele simplesmente olha para você, atropela a sua emocionalidade, não faz ideia de quem você é, nunca te cumprimentou, nunca te abraçou no ir e vir da igreja, tudo que faz é uma excessiva cobrança. Quando isso acontece, você está desprezando as emoções do outro, imagina as suas. Então nunca. Aliás, gente, escute uma coisa aqui, ó. O desprezo por si só já é uma emoção perigosa. Até porque ele se torna ainda mais letal quando ele é usado como instrumento que altera a percepção das outras emoções. Ou seja, quando você despreza as próprias emoções, esse desprezo canaliza para as outras formas de manifestação dessas emoções. Para vocês entenderem, como é que você despreza as suas emoções? Você despreza as suas emoções primeiro quando disfarça atrás das desculpas. Olha a cara da obreira aí, ó. Ela fala, isso é genético. Acho que é espiritual, não tem? É espiritual, tô sentindo um negócio que... Bom, você faltou 3 vezes, senti de não ir. Não tem? Começa atrás, você disfarça atrás das desculpas. Olha a cara da obreira. Tem mais, ó. Quando você se esconde nas fugas. Isso aí é o que acontece quando você foge de si mesmo, ó. Lembra do Tiririca? Eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu estava? É isso. É isso aqui, ó. Onde você foge de si, você foge literalmente da própria sombra. Ou seja, suas trevas te acompanham por onde você vai. Olha como é sério isso. E tem gente que se esconde nas fugas. Ou seja, fala assim, isso é só uma fase. Isso é bobagem. Mas é porque eu senti que era uma outra coisa, era um outro caminho a se tomar. Tem mais, ó. Tem gente que faz isso aqui, ó, abusa do artifício da máscara. É gente fingindo o tempo todo. E eu botei esse grupo aí para deixar bem claro. Quando o líder gosta da máscara, os liderados também. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa terrível para vocês aqui essa noite. Eu já viajei muito, eu viajo ao longo, já vai fazer agora, esse ano, 15 anos, que eu viajo ininterruptamente, direto, Brasil e fora. Se tem uma máxima que eu já experimentei como verdadeira das igrejas, a igreja é a cara do pastor. Pensa num negócio que é verdade. Você vai numa igreja que o pastor é enjoado, metido, focado na dele, a igreja é insuportável. Terrível. Ninguém fala com ninguém, cumprimenta você com nojo. A paz do Senhor. É angustiante, negócio esquisito. A mulher do pastor parece uma megera gospel, é terrível. Você vai numa igreja que o pastor não lê, pode ser Jesus Cristo. Eu estou aqui com um livro que eu acabei de escrever, eu, o Senhor. Ninguém compra. Porque o pastor não lê. Quando o pastor lê, até bula de remédio você vende lá fora. Irmão, aqui, lê, o cara compra. Quando o pastor é gente boa, abraça as pessoas, a gente recebe 400 abraços de todo mundo. A igreja é a cara do pastor. Então, quando o pastor tem máscara, a igreja é um pequeno ambiente de mascaradinhos. Olha como é sério. Eu estou falando assim porque nós estamos entre líderes, sim ou não? Eu suponho que você aguenta um caldo mais grosso. Você não vai desviar por causa disso, né? Relaxa aí, porque vai piorar. Outra coisa que a gente faz para a gente disfarçar aqui terrivelmente é pose de herói. Olha lá, ó, é o estereótipo do super. Tem gente que despreza as emoções fazendo pose de herói.
É gente que faz pose de elegante o tempo todo, como se nada lhe abalasse, não é? Aquela coisa que... É tipo aquele político que mente tão bem que você fala, não é que esse cara tem razão? É isso aí, ó. A pose do herói. Quanta gente faz isso? Quando você despreza as emoções, abre caminho para devastação sem qualquer impedimento. É como abrir a jaula do leão. Simples assim. E o pior, olha que interessante, na Bíblia há um princípio devastador. Aquilo que você despreza, você perde. Isso aí é princípio bíblico. Golias desprezou Davi, perdeu. Mical desprezou Davi, perdeu. Aquilo que você despreza, você perde. Por isso, nunca despreze ninguém que Deus colocar ao seu lado na igreja. Você não sabe se aquele é seu Josué. Amém, gente? Às vezes a gente esquece disso, né? Eu acho interessante quando Jesus está entrando numa cidade e vem saindo na direção dele 10 leprosos. Lembra disso? 10 leprosos. Jesus cura os 10 e manda aí se apresentar ao sacerdote. No caminho, um deles para e pensa, peraí, eu estou curado, e volta para agradecer. Aí vem um texto que hoje seria uma nota de rodapé. Este que voltou era samaritano. Samaritano era xingamento para o judeu. O que significa isso para nós que estamos aqui hoje e trabalhamos com liderança? Se você trabalha com liderança, esteja preparado para a ingratidão da maioria. Só quem volta é um e aquele que você não gosta, é o samaritano. Ele é que vem para dizer obrigado, você tem ajudado aqui, tem sido uma bênção. É assim que funciona na igreja. Reino de Deus é reino maluco. Aqui é tudo ao contrário. Você quer subir, você desce. Quando você quer receber, você dá. Quando você acha que não é nada, aí você é alguma coisa. Quando está fraco, é forte. Pensa num lugar onde nada funciona do jeito do mundo. Os discípulos, Senhor, aumenta a nossa fé, ele diminui. Grão de mostarda dá para vocês. Se você ainda não entendeu esse funcionamento do reino de Deus, está no lugar errado. Acho tão estranho quando eu chego em algumas igrejas, por exemplo, pastor, acontece, né? Convida a gente, chega em algumas igrejas, eu fui num culto, por exemplo, que só tinha rainhas e reis. Acho que era isso, rainhas e reis. Eu achei estranho, a sensação que eu estava num evento de X-Men divino. Todo mundo poderoso, super-homem, Mulher Maravilha. Pensei, ninguém sofre, ninguém perde. Está todo mundo detonando, todo mundo no ápice. O problema é que no pódio só cabe um. Já pensou nisso? Dá uma olhada na próxima corrida e você vai perceber uma coisa que teve um filósofo que falou que eu achei maravilhoso. Ele diz assim, olha, quando você estiver numa corrida, preste atenção em quem chegou em segundo lugar e quem chegou em terceiro. Ele dizia, o terceiro chega feliz. Ele olha para o quarto e diz, pelo menos cheguei, eu vou subir no pódio. Já o segundo chega injuriado. Um pouquinho eu passava esse cara. Percepções, modos de se comportar. Olha como é importante isso. Então, faça uma aliança com esses 4 nãos que eu vou te mostrar aqui, ó. Olha que interessante. Não deixe para depois. Olha como é importante. Não deixe para depois. Não abrace o excesso. Não finja que não é com você. Quanta gente faz isso? Não é comigo não. Isso aí Deus está falando com alguém. Né? Ah, se aquela minha liderada estivesse aqui. É com você mesmo, varão. Não ignore o grito da alma. Eu até pensei, eu fiquei muito preocupado na hora que eu estava fazendo esse slide aí, se eu botava os gritos, né? No plural. Porque as nossas almas hoje estão histéricas, literalmente. Por isso é importante demais lembrar disso aqui, ó. Não ignore o grito da alma. É importante demais lembrar disso. Permita que esse eco da alma seja de verdade para você. Tenha como um princípio vital fazer a necessária faxina da alma. Porque se não fizer, você pode correr o risco de passar a vida inteira sofrendo com esses mesmos trapos aí, ó. Amém? Terceiro, dá uma olhada nisso aqui, ó. Não se deixe dominar pelas emoções. Literalmente é feito dominó de si. Olha lá, ó. É muito importante que você aprenda a se posicionar diante da vida. É sair do piloto automático. Tem gente que parece que vive tão certinho que parece que é a segunda vez que a pessoa vive. A primeira foi de ensaio, não é? Tudo muito certinho, tudo ajeitadinho. Ele chega às 7, ele sai às 9, ele funciona num stand-by divino. É por isso que 5 para as 9 ele já está quase dormindo, acabando a energia, né? Sempre aquela mesma coisa, ele vem no mesmo lugar, ele senta no mesmo lugar, ele se posiciona do mesmo jeito. Se ele usar gravata, colocar um prendedor, é na mesma altura, ele não precisa nem medir, é automático. Eu me lembro que uma vez, quando eu voltei, eu morei 11 anos em Goiânia, quando eu voltei para São Paulo, aí fui visitar minha mãe lá e tal, cheguei na rua da casa da minha mãe, tem um senhorzinho, ele ainda está sentado no mesmo lugar. A sensação que eu tive é que ele ficou 11 anos lá. Ele está em Nárnia. Gente, ele tem a mesma camisa, e eu sei que é a mesma porque ele botou errado, ele erra o último. É impressionante como alguém pode passar 11 anos da vida tossindo do mesmo jeito. A gente faz isso na igreja. A gente canta sem prestar atenção na letra, então vomita palavras vazias.
A gente chega na igreja e a gente faz uma oração extremamente canalha. A gente chega a joelho e fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados por palavra, pensamentos e obra. Não está pensando em nenhum. Nem doeu. Foi só uma frase. Aí a gente levanta rapidinho, dá uma limpadinha aqui e já olha para o lado com a máscara do santo. É lindo. Não é? Às vezes a gente canta umas mentiras tão bonitas, a gente canta assim, ó, somos corpo, olha que lindo. Assim bem ajustados, maravilhoso. Totalmente ligados, unidos, vai piorando, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade. Meu Deus, você conhece alguma? Você tem cunhado, irmão? Você conhece alguma? Olha como é sério. E não é para parar de cantar, não, pelo amor de Deus. A gente vai falar, não, risca aí, varão, risca. Não, irmão. É para tentar fazer tornar verdade. É mais difícil. O ato de cantar na igreja não significa jogar uma melodia pelos ares. Significa transformar em música a vida que é chata porque é vazia. É simples assim. Ó. É transformar isso aqui em verdade. Você vai ver como é difícil isso. Olha que interessante. Para não se deixar dominar pelas emoções, você vai ter que tomar algumas decisões. Acompanha comigo. Compreender que você está no comando e não elas. Amém, irmãos? Vamos repetir, repete comigo aí. Ó. Compreender que eu estou no comando, não minhas emoções. Olha como é simples, gente. Ou seja, você pode dizer se reage, se grita, se não grita. É tipo aquele casal que estava brigando, foi lá no psicanalista, brigando por causa da televisão, até descobrirem que era só desligar. Tem um negócio chamado controle. Não tem? Como é simples. Você está no comando. Isso não é uma coisa para você usar como uma desculpa, não. É porque quando acontece eu perco o controle. Até perdia. Desde que o fruto do Espírito nasceu em você por obra de Deus, tem um negócio aí chamado domínio próprio. O problema é quando o demônio próprio se manifesta. É, por aí, né? Olha como é sério. Compreender que você está no comando. Eu gosto dessa imagem aí. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. O indivíduo querendo assumir o controle das suas emoções e o de trás das emoções pensando, e aí, não vai mais deixar eu mandar em você? É tipo isso aqui, ó. Você não precisa dar o controle da sua vida para as suas emoções. Até porque elas são parte de você, não o todo. Outra coisa, ó, cerque-se de pessoas melhores do que você. Irmão, tem que ter uma humildade para falar isso aqui, não tem? Você consegue ver na igreja que você congrega, vou piorar, você consegue ver no departamento que você está liderando pessoas melhores do que você? Mata o Hitlerzinho que te habita, você consegue ver gente melhores do que você? Tem gente que canta melhor do que você no louvor? Dança melhor do que você? Você já agradeceu a Deus pela vida de gente melhor do que você? Não é bom, irmão? Se tem uma coisa que eu amo fazer, é ouvir gente melhor do que eu. Eu sou o primeiro a sentar e ficar quietinho, anotando tudo. Você quer ver um problema da gente? A gente chega perto de alguém que tem um conhecimento melhor do que a gente quer falar para ele que a gente tem também. Não, irmão, só fica quietinho anotando. Não é melhor? A gente tem dificuldade de perceber que outras pessoas podem ser melhores do que a gente. Porque o crente espiritualiza, lembra que eu falei não espiritualizar tudo? O crente espiritualiza tudo, então ele quer achar que tem uma aura diferente das coisas. Quando não é uma aura, é uma coisa demoníaca. Uma vez, olha só o que aconteceu comigo. Fui pregar em Palmas, Tocantins. Aí o irmão foi me buscar no aeroporto. A gente está saindo do aeroporto, pagou ali e tal, está saindo. Quando está saindo, do nada o irmão começa, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, está queimado. Eu já olhei para o lado e falei, meu Deus do céu. Aí ele falou, olha ali, pastor, esse carro tem nome de demônio, Azera. É uma Azira. Falei, irmão, demônio é Fusca, irmão. Você não queria uma legião dessa aí, não? Imagina. Como aí? Meu Deus, irmão. Olha como é triste. Cerque-se de pessoas melhores do que você. De gente que você não precisa pirar do lado dela. Basta crescer, normal. A questão é, você consegue ver gente melhor do que você? Porque se você não consegue, tem que pedir para o pastor no final do culto orar para você e ungir seus olhos. Porque é importante demais lembrar disso. Outra coisa, olha que interessante. Investir no próprio crescimento. Olha o que aquela obreira está fazendo. Ó. Investir no próprio crescimento. Que em partes é o que você está fazendo aqui. Ouvindo, aprendendo, crescendo. Século XXI, a gente tem milhares de possibilidades de cursos na internet. Irmãos, a internet, para quem sabe usar, é uma bênção. É ou não é? É maravilhosa. Não precisa cometer o mesmo erro que a gente cometeu na praia com a internet. A gente deu a praia para o diabo, não é? Tem crente que ainda faz isso. Oh, pastor, tem um problema sério com a internet. O problema da internet é essa peça que habita ao lado de cada monitor.
Como é importante a gente lembrar disso. Dá para ser. O problema é quando você fica zumbizado pela internet. Não consegue mais ser alguém. De modo nenhum, tudo que faz, pensa, reage, sente, é tudo a partir da virtualidade. Aí é um problema. Por isso que a linha do equilíbrio que eu falei para a gente tem que ser traçada. Deu para entender? O mais rápido possível. Hoje tem gente que é tão fissurada na virtualidade que quando ele está estudando história, por exemplo, aparece antes de Cristo, ACDC. Ele pensa que é antes do celular, depois do celular. E não é. Pensa um pouquinho. É bom voltar a ser gente normal, que conversa, que brinca, que troca ideia olhando nos olhos, que pede o sal na comida sem ser por WhatsApp. Pode só dar o sal aí, não é? Essa coisa normal, de gente comum. Investir no próprio crescimento também é isso. É participar da vida comum, aprender com as pessoas, conversar com elas, fazer os cursos que você puder fazer, otimizar seu tempo na vida. Tem mais, olha que interessante. Mudar de lente, da reclamação para celebração. Ô, gente, olha, uma das piores coisas que existe, das experiências humanas, é ficar do lado de alguém que reclama o dia inteiro. Você quer ver uma coisa? A palavra em hebraico para murmuração é exatamente isso. Reclamação diária o tempo inteiro. Não tem gente que reclama de tudo. Nenhum cantor é bom, nenhum pregador é bom, nenhum culto é bom. Você está aqui, o banco é de madeira, reclama. Põe poltrona, ele reclama que é poltrona. Não é? Se tem ar-condicionado, ele reclama que está frio. Desliga o ar-condicionado, ele reclama que está calor. Ele reclama de absolutamente tudo. Se Jesus aparecer aqui, ele vai reclamar da sandália de Jesus. Porque ele tem essa doença da reclamação. Quando isso acontece, nada na vida presta, porque a lente dele... Olha a lente desse cara aí, ó. Tudo era cinza até ele notar que existe o problema dele. Então ele olha e a vida ganha cores. Ó, quando você está preso na espiral das reclamações, mesmo nas melhores belezas você consegue enxergar alguma coisa ruim. Isso são os fariseus. Qual que era a alegria de um fariseu? Matar a alegria de alguém. É simples assim. Até hoje é assim. Por isso que é tão importante quando a gente está numa igreja que tem espírito de leveza, de suavidade, onde se pode sorrir, por exemplo. Eu não sei por que nas nossas igrejas a gente tem um problema, por exemplo, com sorriso. Já percebeu isso? Você conhece algum humorista cristão, irmão? Parece que para ser humorista o cara tem que desviar. É igual eu vi uma irmã que beliscou o menino. Chorar pode, rir não. Vai entender. Uma igreja onde você pode provocar o choro, mas não o sorriso. É muito esquisito isso. Agora, se você tem logo na abertura do fruto do Espírito amor, alegria e paz, e você não conseguir sorrir, tem alguma coisa errada. O mínimo é isso. É claro que não é sorrir o tempo todo. Como diz a letra de uma música da década de 80, sorrir é bom, mas sorrir de tudo é desespero. Não é? Por isso, de novo, trace a linha do equilíbrio. Mais uma coisa, olha como é importante demais, prepare o seu coração. Descansar. Olha que benção, fala a Deus, né? Irmãos, escuta bem o que eu vou dizer a vocês aqui, ó. Cuidado com a obsessão da produtividade. Nós vivemos numa geração viciada em produtividade. Sabe o que é isso? O cara pega um final de semana e ele fala, nossa, esse final de semana eu fui para a praia, eu fui para algum lugar e mesmo assim ainda li 2 livros, ainda bati um podcast. Não descansou. Descansar é tão sério na Bíblia que é mandamento. Você já parou para pensar no fato de que o próprio Deus abre o ato da criação e encerra descansando? Ele que não cansa, descansou, imagina a gente. Nós temos um monte de pastores e líderes que estão à beira de um colapso nos púlpitos, porque ainda não sabem descansar. Só que descansar, escuta bem o que eu vou dizer a você, descansar é construir um templo no tempo. Isso é descansar. Produtividade mais profunda não é o que eu produzo em profusão, é a capacidade de gostar do que estou fazendo. Isso é descansar, permitir-se curtir o tempo, dar a si presença de qualidade. Geralmente quem tem isso é quem está em estágio final de alguma doença. Ele descobre a hiperpresença, essa coisa de poder andar, sair da cama, beber um copo d'água. Quando Jesus cura um paralítico, por exemplo, no Novo Testamento, ele não está só fazendo alguém andar. Ele está devolvendo à pessoa a qualidade tão tremenda de autoestima, que ela pode ir para onde ela quiser, inclusive para o banheiro, sem precisar da ajuda de ninguém. Deu para entender? Sabe o que é descanso na Bíblia? Não é só você descansar de si, mas também dar aos outros que estão perto de você um pouco de descanso. Isso também é descanso na Bíblia. É uma dimensão de mutualidade, tanto para mim quanto para o outro. Amém aí, irmãos? Ó, se você se deixa dominar, você se torna escravo de si mesmo. Então, ó, dominados pela inveja, a gente deixa de crescer.
Dominados pela ira, a gente explode. Dominados pelo medo, a gente perde os melhores momentos. Dominados pela ansiedade, a gente não vive um instante. E dominados pelo ressentimento, você dorme todas as noites com o inimigo. Imagina. Então não se deixe dominar pelas emoções. Libertação é parte da natureza divina. Agora olha, pastor Clóvis, que interessante. Eu podia chamar essa noite de culto de libertação. Olha que lindo. Não é? Da gente libertar de si mesmo. Dessa coisa aí, ó, dessa espiral perigosa. Essa coisa aqui puxa a gente para baixo. E se tem uma coisa que eu posso dizer aqui hoje claramente, é que aqui hoje Deus está falando com todo mundo. Desde mim até o último lá atrás. Porque todos nós somos feitos dessa mesma bagaceira aí, ó. Essa mistura é nossa, está na gente. E se a gente não parar para pensar nisso, sabe onde a gente vai parar? Nas filas dos hospitais. Há muita gente, quando vai tomar banho, é que percebe a quantidade de cabelo que cai. Lacan dizia que aquilo que a alma não fala, o corpo grita. Imagina? É excesso de dor de cabeça, é irritabilidade constante, é não conseguir conversar com ninguém, é deitar na cama. É igual um cara falou para mim, rapaz, eu estava ali com a minha esposa, naquele momento e tal, que eu vou falar na semana que vem, aquela coisa toda. Mas de repente, mano, do nada, quando eu percebi, eu dormi ela também. Ou seja, o nível estava tão alto de estresse, que nem mesmo aquele carinho deu conta. Simplesmente foi um DVD, deita, vira e dorme. Viu como é sério? Para finalizar, busque ajuda. Amém? Escuta bem o que eu vou dizer a você. Desde o dia que você ficou em pé no berço, estendeu a mão para alguém, você sabe pedir ajuda. Não tem como dizer que nunca pediu. Você quer ver uma coisa que machuca qualquer cristão, principalmente líderes? É o orgulho de dizer não preciso de ninguém. Ah, precisa. Aliás, céu para você vai passar necessariamente pelas relações que você tem. Se não é cela, é solitária. É sério demais isso. Então busque ajuda. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais sozinho. Vai chegar uma bifurcação existencial que você vai chegar nisso aqui, ó, numa escolha. Seguir para o abismo da alma ou pedir ajuda. Simples assim. Olha quanta gente já tem lá. No abismo da alma. É gente que passa a vida inteira esperando que alguma coisa aconteça. Gente que passa a vida inteira esperando alguma live celestial, ou alguma coisa, algum profeta da vida, sei lá, alguma coisa desse nível aconteça, e esquece de pedir ajuda. E sabe o que é pior, gente? Vou até fazer um parênteses aqui, ó. O que é pior? É aquele líder que sabe que seus liderados precisam de ajuda, mas espera vir pedir. É pior ainda. Se você sabe que tem alguém passando a necessidade, por exemplo, qual é a dificuldade de fazer um pix para o irmão e amém? Ninguém precisa saber. Quem sabe é Deus, isso é suficiente. Abençoe. Se Deus colocar no seu coração para abençoar alguém, abençoe e sai de fininho. O problema é que a pessoa espera pedir só para o ego poder gostar, tá vendo? Eu senti mesmo, varão, isso é confirmação de Deus. Não é não, é ego puro. Ou seja, você recebe na hora um carimbo de farisaico ex. Né? Olha como é sério. Tem mais aqui, ó. Muitos são orgulhosos demais para pedir ajuda. Aliás, olha que importante. O orgulho é a mãe de todas as emoções destruidoras. E existem fontes de ajuda. A primeira, terapia. Como é importante entender isso aqui, ó. Nós ainda temos crentes que fogem de terapia. Ele diz, mas o meu problema é espiritual. Só que é interessante que você não encontra na Bíblia em nenhum lugar Jesus falando para os discípulos, vocês têm que ser espirituais. Não tinha. Porque para Jesus estar na vida já era ser espiritual. Ele pega Salomão e bota abaixo de um lírio do campo. Imagina. Para ele a vida é espiritualidade. A terapia, gente especializada, profissional, capaz de sinalizar mudança. A terapia não tira magicamente a ferida da sua vida, mas ela tira da ferida o poder de te controlar. Sabe qual é o grande lance da terapia? É que você se escuta falando. Lacan dizia que o problema do analisando não é falar, é escutar o que acabou de dizer. E é verdade. Você se pega falando coisas que não faz ideia, inconsciente. Ele vem para fora e joga tudo, pulsões, recalques, sintomas. Essa coisa grita, fala com a gente o tempo todo. E eu louvo a Deus que existe nas igrejas, graças a Deus, muitos irmãos terapeutas que podem te ajudar. Sim ou não? Só precisa buscar. Então, se tem uma fonte de ajuda para você, terapia. Outra, olha isso aqui, amigos de verdade. Deve ter uns 3 só. Amigos de verdade. Eles são raros, difíceis de encontrar. Sabe por quê? Porque eles são amigos da sua alegria. Porque amigo da tristeza tem um monte. Experimenta sofrer para você ver. Chove gente
com síndrome de Madre Teresa, adora ver você sofrer. Ou o varão todo do seu lado, chega a dar uma alegriazinha nele e ver você doente. Agora, você quer ver uma alegria de verdade? Faz esse teste aqui, ó. Chega para a pessoa e fala assim, ó, Deus está me abençoando, eu estou prosperando, eu estou crescendo. Para e olha. Se o brilho dela sumir, não é seu amigo. Amigos da sua alegria. Gente que celebra com seus aplausos. Sabe o que a gente mais tem na igreja do século XXI? Irmãos de filho pródigo. Gente injuriada porque a festa não é para ele. Se você conseguir se alegrar com a festa que é para o seu irmão, então você é curado. E você é uma bênção. A pergunta que eu faço é, aqui hoje, nesse meio aqui, ó, você tem amigos de verdade? Quer ver uma tragédia? É alguém te chamar de colega. Quem que é colega? Gente que estuda 4 anos na mesma faculdade com você, depois se forma, vai cada um para um lado e só se encontram naqueles chatíssimos encontros de ex-alunos. Isso é colega. Outra coisa é amigo. Amigo é aquele, como dizia Rubem Alves, em quem eu posso pensar em voz alta ao lado dele. Esse é o amigo. A Bíblia ainda vai dizer que tem uma categoria além de amigo, aquele mais chegado que o próprio irmão. Não tem? Pobre daquele que passou pela igreja e não descobriu amigos, não fez amigos. O problema é que às vezes não é que falta amigo, é que a gente não se abre para ninguém. Você lembra de Pedro? Pedro eu acho tão tremendo. Irmão, Pedro, eu vou abrir o coração para vocês. Eu já me sinto congregando clandestinamente aqui. Mas olha que interessante. Pedro faz umas coisas que é muito legal, né? Olha o que é que Pedro faz. Pedro chega para Jesus e fala, mestre, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Malandragem gospel. A gente para o texto aqui. Só que o texto continua. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Olha o detalhe do texto. Olha Pedro dizendo, Senhor, eu sou gente boa, sou crente, sou obreiro. Só que o pessoal vive pecando contra mim aí, Senhor. Está difícil ficar perdoando toda hora. Tanto que ele diz assim, ó, 7. Olha o que Pedro faz, gente. Na época de Jesus, 2 escolas rabínicas brigavam entre si pela proeminência da interpretação. Havia a escola de Hillel e a escola de Shammai. Uma dizia 3 vezes por dia tá bom demais. A outra jogava 4. O que Pedro faz? Junta as duas e mete 7. Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, é 70 vezes 7. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Pedro, é mais do que sempre. O que Jesus está dizendo é, Pedro, você já deve estar aberto para perdoar todo mundo, porque aqui na igreja o perdão não é o primeiro passo. O primeiro passo é a desilusão. É você que saber que num evento como esse, com tanta gente como essa, alguém vai te ferir. Porque se ninguém nunca te feriu, é porque você já feriu todo mundo. Olha como é sério. Às vezes você não tem amigo nenhum porque você é chato. Simples assim. Não tem xiita no islamismo? No cristianismo tem chato. Gente chatíssima, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não brinca, tudo dele é espiritual demais, esquisitão, não tem graça com ninguém, não... Vê criança, ele arrepia todo. Pra quê, irmão? É tão bom experimentar uma festa. Olha como, se você pudesse se ver agora, como você fica mais bonito sorrindo. Tem gente que ele entra na igreja com uma cara tão de fúria, que eu acho que o Espírito Santo passa por ele devagar. Sou eu. Relaxe, irmão, fica em paz aí. Calma. Tem mais, ó. Mentor. Olha como é importante. É alguém que pode te auxiliar na tomada de decisões, no entendimento do momento conturbado. Esse é o mentor. Mentores são gente com uma experiência além daquilo que você já tem. Pode ser mais velho? Pode, mas não necessariamente. Às vezes é alguém que tem um pouco mais de conhecimento da área que você está. É importante demais ter mentores. O mentor consegue olhar junto com você para o mesmo horizonte e enxergar o que você não viu. Tenha mentores. E mais do que isso, olha que importante, gente. Fé, e pode ser café. Fé. Esse tipo de fé aqui, ó. Essa fé aqui não é aquela senha celestial para abrir o banco de Deus, sabe? Essa fé aqui não é varinha mágica para expulsar as coisas ruins. Não. Essa fé não é Bíblia aberta no Salmo 91, essa fé não é a autoridade da carteirada gospel, sabe com quem está falando? Muito pelo contrário. Essa fé aqui é muito mais do que sistemas religiosos, é relação com o sagrado, com o belo, com a vida, é a capacidade de poder dizer, obrigado Deus, porque estar vivo hoje é produto da tua fé em mim. Se Deus deixar de acreditar, você morre. Você só tem fé porque há uma fé sobre você. Não é maravilhoso? Pedir ajuda, gente, é um gesto de grandeza. Agora guarde isso aqui, ó. Quem procura um terapeuta não é louco. Louco é quem tenta viver sem pedir ajuda. Não é? Quando eu olho para o ser humano de hoje, sinceramente, eu não acredito que o homem veio do macaco, mas acredito que ele vai se tornar um. Porque ele não consegue. É absurdo o quanto ele quer ser sozinho, o quanto ele quer fazer tudo sozinho, o quanto ele quer abocanhar a vida. Ele não para ser gente normal, comum.
Imagina experimentar a vida como ela é, normal, na experiência humana mais absurda, mais tremenda, mais nossa. Essa coisa de chegar em casa, colocar seu chinelo velho, camiseta de eleição furada e ser você. Não é maravilhoso, irmão? Simplesmente do jeito que a gente é. Olha que tremendo. Para fechar isso aqui hoje, 4 palavras são fundamentais para a gente entender. Olha que interessante. Lucidez, a luz da mente, a capacidade de iluminar as decisões. Em Mateus 6, 22, Jesus diz: a luz do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Lucidez. Equilíbrio, olha que lindo, é a gestão dos excessos. Quem esteve aqui a semana passada sabe. Eclesiastes 7, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Empatia, perceber que você não é o único sofredor do mundo. A dor estreita a visão, a gente acha que só a gente sofre. Aí vem Jesus em Mateus 9,36, diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Tem gente sofrendo mais do que você. E amor. O apóstolo João escreveu lá na primeira epístola, no capítulo 4, verso 18. O perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, você não precisa fugir das emoções perigosas. Basta um enfrentamento lúcido, corajoso e equilibrado. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. E nessa oração eu queria que você fizesse uma oração diferente. Como é que é isso? Tente conversar com Deus, sem os esquemas tão opressivos que a gente tem de técnicas e coisas de religião. Só conversar com Deus. Você vai ver como é difícil. Na metade da conversa você já está mudando de voz. Já viu aqueles irmãos que mudam de voz para orar? Não tem? Aqui tem aqueles irmãos que mudam de voz para orar? Fazer oração com o obreiro. Ele sobe aqui, amantíssimo, soberano, eterno Pai. Eu fico imaginando Deus lá no céu. Ué? Né? Eu fiz esse indivíduo com uma voz. Essa voz aí, lembra de, né? Imagina isso aqui por um momento. Lembra de Samuel, por exemplo? Nossa, quem que é esse aqui, esse menino aqui? Porque a voz é de um, amor de outro. Imagina Deus ouvindo um Frankenstein gospel orando. Como é que você fala com seu pai? É mais ou menos nesse nível aí, uma troca de ideia com Deus. Uma oração que seja absolutamente livre de cabrestos e adestramentos religiosos. Como é bom ser livre. Podemos orar? Obrigado, Senhor. Não tem nada melhor do que a gente poder sentar aqui, refletir, pensar, rir, provocar, mexer com umas áreas aí espinhosas. Negócio difícil, mas é teu. Até porque a casa é tua, esse povo aqui todo é teu. Eu sei que o meu limite é o canal auditivo, até aí a minha voz vai. Mas a tua palavra que não tem os meus limites, ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Que a gente saia daqui hoje, Senhor, e essa é a única coisa que eu quero te pedir aqui hoje. É que a gente saia daqui hoje com vontade de se encarar. Cuidar de si mesmo. Para poder sair daqui, Senhor, reconciliado com o espelho. Que homens e mulheres curados da própria loucura saiam daqui hoje. Porque a tua palavra é o remédio que conhece perfeitamente cada neurose, cada paranoia, cada doideira nossa. A gente só está de pé aqui hoje por causa da tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém?